Olá, estudantes da segunda série do ensino médio, sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia aqui no Centro de Mídias. Eu sou a professora Luíse Coutinho e estarei junto com vocês, estudantes, nas interações via chat dessa nossa aula de hoje, que será sobre conceitos populacionais e o Brasil na sua diversidade étnica, socioeconômica e políticas econômicas. A aula de hoje, claro, será ministrada pelo professor Antônio Russo. Tudo bem, professor? Tudo bem, professora Luíse? Uma boa noite aí para os alunos aí do segundo ano de ensino médio, para os professores e a todos que irão acompanhar a mais essa aula. Vai ser uma revisão aí do terceiro bimestre, então está aí vamos trabalhar todas as habilidades, né, professora? Exatamente. Então, as habilidades que nós trabalharemos na aula de hoje são as mesmas de todo o terceiro bimestre aqui nas aulas do Centro de Mídias. Dá uma olhadinha. Então, as habilidades do currículo do Estado de São Paulo que a gente vai trabalhar são associar as manifestações culturais dos diferentes grupos étnicos que compõem a matriz brasileira do presente aos processos históricos de sua formação cultural, reconhecer e aplicar os conceitos de crescimento vegetativo, taxa de mortalidade, taxa de natalidade, taxa de mortalidade infantil e taxa de fecundidade, analisar as formas de circulação da informação, da riqueza e dos produtos em diferentes momentos da história brasileira, analisar a situação das famílias brasileiras com relação à distribuição de renda e inserção no mercado de trabalho formal, temas e conteúdo, dinâmicas demográficas e dinâmicas sociais. Vamos lá que hoje tem assunto, hein, professor? Tem bastante assunto, nós vamos aí tratar resumidamente aí das 4 habilidades que vocês já viram anteriormente, né, que todas as habilidades tiveram parte 1 e parte 2, então fizemos aí, né, uma maneira de colocar as que poderiam aparecer mais dúvidas e que apareceram aí no chat. Então já vamos entrar aí com o mapa, né, do Parque das Terras Indígenas, vocês vão observar aí, né, o que está em verde são terras indígenas já regularizadas, né, os que estão em amarelo está para ser homologadas, e as vermelhas ainda para serem declaradas. O que vocês observam nesse mapa aí é a questão aí que boa parte das terras, né, distribuídas em todo o nosso país, mas que está bem mais concentrada na região norte, né? Até porque, né, nós temos a floresta amazônica lá, né, então boa parte lá, né, por baixo povoamento, né, a população mais baixa, então as terras lá foram mais distribuídas na região norte. Logicamente, vocês observaram em todos os estados nós temos aí terras indígenas, mas é lógico, né, o processo demográfico do Brasil, a ocupação urbana, principalmente, fez com que reduzisse esses espaços territoriais, principalmente na região sul, na região sudeste e até na região nordeste, né? Prevalecendo mais aí a região norte e a região centro-oeste, perfeito? No próximo slide vocês vão ver aí um gráfico mostrando os dados demográficos da população indígena no Brasil. Tá? Então o percentual de indígenas em relação à população total brasileira saltou de 0,2% em 1991 para 0,4% em 2000, totalizando 734 mil pessoas. Houve um aumento anual de 10,8% da população, a maior taxa de crescimento dentre todas as categorias, quando a média total de crescimento foi de 1,6%. Observando aí no gráfico, né, tem os anos aí e a quantidade, a gente vê aí que em 1500, né, na época aí da colonização, nós tínhamos em torno aí de 2 milhões de indígenas, é um número não oficial, né, mas é uma perspectiva, né, enquanto que, né, isso no litoral, né, e em vermelho, né, nós temos aí a população indígena no interior, que gira em torno de 1 milhão, né, de habitantes aí indígenas. Com o passar do tempo foi diminuindo, né, até mais ou menos a década de 1960 e volta a crescer, né, principalmente com a introdução da FUNAI, né, e aí dos direitos dos indígenas, prevalecendo aí na última Constituição de 1988, né, até conhecida aí como a Constituição Cidadã, né, e aí crescendo, né, chegando aí no patamar que vocês observaram de 734 mil pessoas aí, que logicamente é um valor mínimo, né, pequeno em relação ao Brasil, à população brasileira,
que está em mais de 212 milhões de pessoas, né, professor? Exatamente, e principalmente em relação ao que foi a quantidade de pessoas, dessa população indígena lá na origem, né, antes da chegada dos colonizadores. Então, vocês vejam que somente dos anos 1960, até começando um pouquinho antes, com as incursões dos irmãos Vilas Boas, né, e a criação da FUNAI posteriormente, conseguiu-se um crescimento, a gente está falando aí de 10,8%, é um crescimento importante, mas não suficiente para restituir, né, em termos populacionais, os indígenas brasileiros. Então, vocês vejam aí que o impacto, né, que a colonização teve sobre esses povos lá no período da colonização, que até agora a gente não conseguiu recuperar. Exatamente. Quando ele fala em crescimento médio de 1,6%, é o crescimento vegetativo do Brasil, que é bem inferior, né, como é boa parte dos países do planeta. Na próxima tela, vocês vão ver uma tabela, também falando sobre a questão indígena, né, por situação do domicílio. Então, nós temos aí, né, um total de 896.917 população, né, de indígenas, sendo 324.834 em áreas urbanas e 572.083 em áreas rurais. Sendo que em terras indígenas, né, o total de 517 mil, um pouco mais de 517 mil, em áreas urbanas quase 26 mil e na área rural um pouco mais de 491 mil. Fora de terras indígenas, né, quase 380 mil no total, sendo quase 299 mil na área urbana e 80.663 na área rural. Isso aí são dados do IBGE, que mostra aí nessa relação dos indígenas morando nas áreas rurais e nas áreas urbanas. É lógico, né, que a boa parte ainda mora nas terras indígenas, mas com o passar do tempo, né, e com essa ocupação, principalmente das áreas urbanas, em territórios mais afastados dos grandes centros, né, acaba tendo aí, né, uma mistura, né, dessas relações culturais, né, entre os indígenas e a população urbana, né, dos estados e dos municípios, certo? Agora nós vamos, né, para a questão da herança cultural negra aqui no Brasil. Então acompanhe na tela. As pessoas escravizadas africanas e seus descendentes influenciaram profundamente a formação cultural do país, desde a época da América Portuguesa. Raros são os aspectos de nossa cultura que não foram moldados com a ajuda da mão de obra e da inteligência africanas e afro-brasileiras. Na religião, na música, na dança, na alimentação e na língua, temos a influência negra, apesar da repressão que suas manifestações culturais mais cotidianas sofreram. É o nosso dia a dia, né? A gente observa, né, que com o passar do tempo a gente, né, percebe mais, né, essa influência, né, nas palavras, na própria cultura, na religião, né, na dança, na alimentação, né, professor? Tudo isso aí tem uma grande influência, né? Tudo isso aí tem uma grande influência. Inclusive, uma das formas com que esta cultura negra, lá que remonta o período colonial, chegou até nós, são as formas de resistência à escravidão que os negros promoveram naquele momento. E um dos exemplos, justamente, é a formação dos quilombos, onde lá a comunidade negra poderia viver de acordo com a sua cultura e costumes, e assim eles foram se fortalecendo, se disseminando e se fundindo com a cultura, né? Formando esse grande caldeirão que é a cultura brasileira. Então, no próximo mapa, a gente vai ver a questão das comunidades quilombolas, né, professor? Exatamente, que ainda existem, né, hoje, são em torno aí de 2.600 quilombos, certificados aí pela Fundação Palmares, né, distribuindo aí por todo o território brasileiro, mas principalmente nesses estados que estão aparecendo, né, na imagem de vocês. Né, onde vai aparecer mais, né, no estado da Bahia, né, com 500 ou mais quilombos, né, que prevalece, e também no Maranhão, né, o Pernambuco, né, e Alagoas, né, apesar aí do quilombo dos Palmares, né, ele aí tem uma quantidade menor. Mas vejam, né, que os quilombos são bem distribuídos, são mais de 2.600 quilombos que acabaram aparecendo, que tem, né, no Brasil, e aí demonstra, né, essa força, essa resistência que se teve aí, né, nesse período aí, principalmente,
né, depois aí de 1888, né, professor? Exatamente. E a gente falou aqui de alguns aspectos, né, da cultura brasileira que são permeados pela cultura africana, né, que receberam heranças, e agora a gente vai pedir para vocês apontarem especificamente exemplos aí de influências africanas. Antes a gente vai dar uma olhadinha no nosso mapa das comunidades tradicionais e depois a gente vai para a atividade. Isso, né? Antes da atividade, vamos ver as comunidades tradicionais do Brasil, né, que são populações tradicionais não indígenas. Aí nós temos aí várias delas, né? Dou destaque para a região norte, que tem lá os caboclos ribeirinhos amazônicos, tem na faixa litorânea os praieiros, né, os caiçaras, né, nas regiões mais do centro, nós temos os sertanejos, né, denominados aí sertanejos vaqueiros, mas vocês perceberam aí que tem, né, a região sul e sudeste aí com os caipiras. Então, são todas comunidades tradicionais aqui no Brasil, são diversas, né? Então, além dos negros, além dos indígenas, nós temos essas comunidades, né, fazendo aí, né, o seu trabalho aí, né, de cultura, né, e sempre prevalecendo nesse sentido. Agora nós vamos aí para uma atividade, né, professor? Isso, agora sim a gente vai para a nossa atividade via chat. Vocês vão apontar para a gente aí algumas influências africanas na sociedade brasileira. Em 2 minutos a gente volta. Muitas interações aqui no nosso chat. Vamos colocar algumas aí para representar todos os estudantes que participaram dessa interação. O Matheus respondeu a capoeira, assim como o Pedro Lucas, o Jefferson, o Murilo. O Alan falou o uso de turbantes. Eu vi também um outro estudante aqui, que eu perdi o nome porque passou muito rápido, que falou das tranças, né, como, por exemplo, a trança nagô e outros penteados aí, né, que remontam essa cultura africana. A Denise colocou a questão da comida, ela citou a feijoada e inúmeras outras interações aqui, professor. Exatamente, é isso aí mesmo, são vários, né, ficaríamos aqui a aula toda só citando aí né, o que se trouxe aqui, os costumes que nós temos no nosso dia a dia, perfeito? Bom, agora nós vamos entrar na questão aí dos imigrantes aqui no Brasil. Então veio um gráfico mostrando períodos de imigração no Brasil, né, que vai de 1820 a 1970, a gente observa aí que há um destaque maior, né, no período aí quase no final, quase entrando em 1890, e é por uma questão simples, né, a questão
da escravatura acabar aqui no Brasil e precisar de mão de obra, então vem aí os italianos trabalhar principalmente na lavoura do café, por isso que esse pico elevado aí, né? Mais de 200 mil imigrantes vieram principalmente de italianos, aí dá uma queda, volta a crescer, né, no início do século XX, né, depois volta a crescer no período do início lá da guerra, em 1914, né, a Primeira Guerra Mundial, que logicamente vai afugentar as pessoas da Europa, 1914 a 1918 foi a Primeira Guerra Mundial, aí dá um declínio, porque aí acaba a guerra, mas, né, ainda tem aquela tensão que nós chamamos de período entre guerras, né, e aí em 1930 começa de novo por um processo de crise europeia, então né, os europeus vêm de novo aqui, né, numa projeção maior, acima de 100 mil imigrantes entram no Brasil, e o período da Segunda Guerra Mundial, né, de 1939 a 1945, tem um crescimento, não é igual da Primeira Guerra Mundial, por aspectos diferentes, e logicamente após, né, 1950, 1960, nós temos um novo crescimento aí, né, mas a gente observa aí no gráfico que o maior período foi esse período aí, né, da vinda dos imigrantes aí para substituir a mão de obra, né, professor? Exatamente. Foi a escravidão já vinha ali sofrendo algumas tentativas, né, de fazer com que a escravatura fosse abolida de uma forma mais lenta, gradual, mas com a Lei Áurea em 1888, houve a necessidade dessa substituição da mão de obra, da escravizada para a assalariada. E aí a entrada desses imigrantes, que muitos deles foram aí ajudados pelo governo, haviam propagandas, incentivos, até o pagamento da passagem, da estadia, para que esses imigrantes viessem para cá, muitos com a promessa de terem as próprias terras aqui no Brasil, né, professor? Exatamente. O interesse não é de só trabalhar, mas também de principalmente ter a propriedade das terras, o que não ocorreu, infelizmente. Bom, nós temos aqui um gráfico mostrando imigração por nacionalidade e por período, então vocês vão acompanhar aí. Então, de 1884 a 1893, o maior contingente de imigrantes foram os italianos, aí, como nós observamos no gráfico anterior, né? Cerca de 500 mil imigrantes italianos vieram aqui para o Brasil. No período de 1894 a 1903, houve até um contingente maior de italianos vindo para o Brasil. Depois de 1904 a 1903, aí são os japoneses que veio no maior contingente entre os imigrantes que vieram aqui para o Brasil. De 1914 a 1923 e de 1924 a 1933, também são japoneses que vêm em sua maioria. O que vocês percebem é que vai passando o tempo, dependendo do período, até períodos históricos, né, da nossa sociedade, há um contingente menor ou maior de imigrantes. Então depende muito do que acontece, né, na sociedade mundial para os imigrantes, né, saírem dos seus países e tentar uma vida melhor, né, nos países que, nesse período, são países desconhecidos. Né? A gente está falando de um período que as comunicações levavam um bom tempo para se passar de um país para o outro. Nós temos um outro mapa, um outro gráfico, desculpa, que também fala sobre o período, mas de imigração por nacionalidade, que vai de 1945 a 1959. Então, de 1945 a 1949, nós temos aí um destaque aí dos alemães, que acabam aparecendo, né, no maior destaque. Então, esses períodos aqui de 1945 a 1959, há uma maior concentração de alemães, italianos e japoneses vindos aqui no Brasil. Então já começa a ter assim, uma diminuição, né, dos países que acabam tendo essa emigração, essa saída, né, da sua população para ir buscar aí uma melhor qualidade de vida no Brasil. Então concentrados aí nessas relações aí. Tudo bem? Bom, aí nós temos agora uma atividade para falar sobre imigração, né, professor? Exatamente, sobre a concentração de imigrantes italianos no Brasil. Vocês vão observar um mapa e apontar para a gente no chat. Em qual estado houve a maior concentração de imigrantes italianos? Em 1 minuto a gente volta.
Voltamos, o chat aqui subiu rapidamente, sinal que muitos estudantes interagiram e todas as respostas que eu vi, professor, apontavam São Paulo. Isso aí, muito bom, parabéns, é isso aí mesmo. Né? Tava bem claro, né, a quantidade de imigrantes italianos aportando aí na região do estado de São Paulo, principalmente, né, uma concentração na cidade de São Paulo. Agora nós vamos falar sobre conceitos populacionais. Tá? Então vamos falar primeiro sobre a população brasileira. Então tem um gráfico aí mostrando para vocês o crescimento da população total do Brasil entre 1980 a 2010. Sempre lembrando, né, que é dados do IBGE e que o censo é feito de 10 em 10 anos. Então o último censo que foi feito foi em 2010. Por isso que aparece aí uma população com menos de 200 milhões de habitantes. Né? Lembrando que o censo de 2020 ainda não ocorreu por questões aí da pandemia e provavelmente acontecerá o ano que vem, perfeito? Então veja que há um aumento, né, entre 1980 e 2010. Né? Aparentemente, né, o crescimento diminui, né, mas reflexos de períodos aí da nossa sociedade, até em questões econômicas, né, principalmente aí, né, dos planos econômicos que tivemos aqui no Brasil. Está certo? No próximo mapa, no próximo slide, nós vamos ver aí a densidade demográfica aí dos países, né? A densidade demográfica é quando nós dividimos a população total pela área do país, né? Como mostra aí na tabela que vocês aí. E aí nós temos a média da densidade demográfica, habitantes por quilômetro quadrado. Então, Bangladesh, por exemplo, que fica lá na Ásia, dividindo a população total deles pela área total, vai dar aí, em média, 1.115 habitantes por quilômetro quadrado. Aí são dados de 2017, também é retirado do IBGE, e a gente vai ver aí, se fala muito da Índia, né? A Índia tem, né, a Índia, a China com os maiores, né, contingentes populacionais, por que eles não aparecem como os maiores em densidade, né, em primeiro lugar? É por causa da área, né? Mesmo tendo lá a Índia com mais de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, daí ele tem uma área de 3 milhões e um pouco mais de 3 milhões, e aí dá uma densidade de 407 habitantes, né, quase 3 vezes mais, aí, menos que Bangladesh. Como a China, que tem mais de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, mas tem uma área de 9 milhões e 600 mil quilômetros quadrados, o que dá aí uma densidade de 147 habitantes por quilômetro quadrado. E o Brasil, que está lá com 207 milhões de habitantes, tem uma área de um pouco mais de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, né, dividindo população pela área, nós temos aí em torno de 24 habitantes por quilômetro quadrado. Então, quando você fala em densidade demográfica, população relativa, você sempre vai pegar a população, vai dividir pela área dessa região, desse país, cidade, estado, e aí você vai ter o cálculo feito, né, habitantes por quilômetro quadrado. Então você pega lá, por exemplo, a região amazônica, vai calcular a área pela população que se tem lá, você vai observar que são, né, uma densidade de menos de um habitante por quilômetro quadrado, pela quantidade baixa de população, mas por uma área extensa que tem a região amazônica. Tá? Então, população total é o total da população, que nós chamamos de população absoluta. População relativa é a densidade demográfica, é a divisão da população pela área, e aí dá o total aí de habitantes por quilômetro quadrado. Né? Espero que tenham tirado essas dúvidas aí, porque cai em vestibular. Né? E vocês estão aí já indo para o terceiro ano do ensino médio, já pensando aí nos vestibulares aí de ponta. Bom, a próxima é a pirâmide etária. A pirâmide etária, basicamente, ela mostra aí, né, a divisão da população por sexo e idade. Então, nós temos aí uma pirâmide etária, né, que mostra aí 3 fases, a de 1991, a de 2000 e a de 2010. Então, a linha mais clara é a mais antiga e a linha mais escura, né, em roxo aí, é a mais recente. O que se dá para observar aí? Que a população do Brasil, ela está envelhecendo, né? Porque se a gente pega a base da pirâmide etária, a gente percebe que a linha de 1991 é maior do que a linha de 2010.
Só que vai indo lá para o pico da pirâmide e vai percebendo que a linha escura vai aumentando. Que conclusão que a gente chega hoje? O Brasil deixou de ser um país jovem para se tornar hoje um país adulto. E provavelmente daqui 20, 25 anos, ele vai ser considerado um país idoso, né? Porque a população a taxa de fecundidade está diminuindo, o crescimento vegetativo está diminuindo e a expectativa de vida está aumentando. É isso que a gente vai ver aí nos próximos mapas. Então a gente vai observar aí o próximo mapa falando do crescimento vegetativo. Tá? Então o que tem lá? Quem está em verde está menor do que zero, ou seja, o crescimento vegetativo é negativo. Morre mais gente do que nasce, tá? Mas não quer dizer que morre por questões de guerra ou outras coisas. É por questões de idade mesmo e é porque a taxa de natalidade está muito abaixo. O Brasil está na faixa amarela lá, que é entre 1 e 2. Lembra que a gente falou anteriormente? 1,6% o crescimento vegetativo é hoje a média, está até menos. Hoje o crescimento vegetativo do Brasil gira em torno de 1,2% ao ano. Né? E acha-se, né, pela perspectiva aí da taxa de fecundidade, da taxa de natalidade, que a tendência é que daqui 10, 15 anos, mais ou menos, esse crescimento vegetativo ele se estabiliza em zero e indo para negativo. Isso no Brasil, perfeito? Nós temos na próxima taxa, o gráfico da taxa de fecundidade no Brasil. Olha que interessante. Em 1960, a média de fecundidade era de 6,3 filhos, tá? Caindo em 2010 para 1,86. Né? O que é essa relação? A taxa de fecundidade era uma estimativa, né, do número médio de filhos que uma mulher teria até o fim do seu período reprodutivo, que é entre 15 a 49 anos. Então, vocês estão observando lá que em 1960 era em média 6,3 por mulher, né, diminuindo para 1,86. Então, lembrando que a taxa de fecundidade é uma expectativa de filhos na relação da mulher no período fértil de 15 a 49 anos. Tá? Então, tem que prestar atenção nisso, por quê? Porque muita gente confunde taxa de fecundidade com taxa de natalidade, tá certo? No próximo, aí a gente vai ver a taxa de natalidade. Então, aí tem um mapa aí do mundo mostrando, né, a relação de taxa de natalidade, né, sempre falando por mil, né, isso que é interessante falar. Então, nós temos aí a taxa de natalidade, que era também chamada de taxa bruta de natalidade, né, o número de nascidos vivos, né, por cada 1.000 habitantes em uma determinada área, tá, como mostra aí. Por isso que aquele símbolo que aparece na legenda lá, taxa bruta de natalidade, é por 1.000. Tá? Então, o Brasil está lá, menos de 10 por 1.000 habitantes. Então, a taxa de natalidade do Brasil chegou a atingir patamares de 40 por 1.000. Né? Isso na década de 70, até a década de 80. Então, veja como ele está em declínio. Tudo isso aí afeta onde? No crescimento vegetativo. Por isso que a tendência é que o Brasil, né, daqui 10, 15 anos, se torne aí, né, um país mais idoso e com crescimentos negativos, né, na questão do crescimento vegetativo, certo? Mortalidade infantil. Vamos lá para a próxima tela. A mortalidade infantil, né, mostra aí, né, vamos relacionar o Brasil, aí é por 1.000 nascidos vivos, não é por habitantes, consiste na morte de crianças que não completaram o primeiro ano de vida. Tá? Então é por 1.000 nascidos. E o Brasil está nessa relação, né, entre menos de 10 a cada 1.000 nascidos. E é interessante por quê? Porque a Organização Mundial da Saúde estipula, né, que um país, né, ele tem que estar nessa faixa, né, de criar. O certo é não ter ninguém, né? Tá todo mundo, né, vivendo, mas tem esses problemas. Então, 10 mortes por cada 1.000 nascidos é a faixa que a ONU, né, no caso a Organização Mundial da Saúde, a OMS, aceita que é mais viável aí para um país. Então, o Brasil está nessa faixa aí. Lembrando que o Brasil já chegou a ter patamares de 65 a 100 na década de 60, na década de 70, perfeito? A próxima é a taxa de mortalidade. Tá? A taxa de mortalidade é o número de óbitos ocorridos ao longo de um ano. Então, mortes em geral.
Esse indicador também é calculado a cada 1.000 habitantes. Então, a gente está vendo o Brasil, né, ele está aí em torno, aí, num processo de menos de 5 a cada 1.000 habitantes, que também é uma faixa, né, que a ONU, através da Organização Mundial da Saúde, aceita como viável para os países. Tá? Poderia ser até melhor, né, mas o Brasil tem alguns problemas sociais aí graves que ainda precisam ser sanados. Perfeito? Aí nós temos na próxima tela a esperança de vida ao nascer, que é a expectativa de vida. Né? Então, observando aí o Brasil, né, ele já está aí numa expectativa aí de uma relação de 70 a 73 anos. Né? Então, os homens aí têm uma expectativa de vida em torno de 75 anos e as mulheres em torno de 77 anos. Né? Já foi bem menos, né? Agora aumentou até bastante, mas ainda por, né, aqueles efeitos sociais que eu citei para vocês, e até citamos, né, eu e a professora Luíse, né, na aula que passamos isso, também poderia ser mais. Pega aí o Japão aí numa expectativa de vida acima de 90 anos, países desenvolvidos da Europa e da América acima de 80 anos, até na América aqui do Sul temos o Chile, a Argentina com expectativas maiores aqui no Brasil. Perfeito? Agora nós temos aí a transição demográfica. Vocês vão ver esse gráfico e prestem bastante atenção que essa transição demográfica é muito utilizada hoje em dia. Tá? Essa transição, esse gráfico, ele foi proposto aí no início do século XX. Tá? Então é uma relação de crescimento populacional com desenvolvimento socioeconômico. Tá? Só que o problema é que várias teorias demográficas apareceram juntos. Então se acreditava que ia faltar alimento e outras coisas mais, né? Mudanças na taxa de natalidade e mortalidade, né? E se achava que todos os países tinham essa transição demográfica igual, o que não aconteceu. Isso aí não é uma realidade. Então vamos voltar lá para o gráfico e vamos observar, né, as fases, né, dessas transições. Então a fase 1, por exemplo, que aparece aí na tela, é denominada de pré-moderna. Se vocês observarem, né, nós temos lá, né, a linha azul como taxa de natalidade, a vermelha como taxa de mortalidade e a verde como crescimento populacional. Então na fase 1, tem elevadas taxas de natalidade, mas compensa com altas taxas de mortalidade. Então, o crescimento populacional é baixo. Então, há um crescimento, vamos dizer assim, equilibrado, mas para a linha de baixo. Na fase 2, que é a denominada de moderna, ela é conhecida como baby boom, que é a explosão demográfica. Então, os índices de mortalidade iniciam uma importante descida, principalmente por questões de melhoria nas condições sanitárias, como a evolução da medicina, urbanização e até o aumento da expectativa de vida. Tá? Então, essa explosão demográfica ocasiona por vários aspectos. Né? E tem aí a questão da superpopulação, né? E a taxa de natalidade sofre um pequeno declínio, como vocês observam aí na imagem. Na fase 3 é a fase industrial, ocorre um declínio na taxa de natalidade, né, principalmente, né, com o acesso a métodos anticoncepcionais. Né, o elevado custo da vida das cidades proporciona uma diminuição, né, na taxa de natalidade, né, planejamento familiar, né, e aí o resultado do crescimento vegetativo reduzido em relação à segunda fase. A fase 4 é a fase denominada de pós-industrial. Taxas de natalidade e mortalidade se encontram muito baixas, há uma estabilização no crescimento vegetativo e aí, consequentemente, né, uma taxa de crescimento natural nula ou negativa, o que já acontece em vários países da Europa. E a fase 5, né, o modelo original de transição demográfica, né, apresenta aí, né, uma diminuição de todas as taxas, tanto de natalidade como mortalidade, e o declínio do crescimento populacional. Para vocês entenderem, o Brasil está entre a fase 4 e a fase 5. Lembra que eu falei, está um processo de taxa de natalidade diminuindo, a mortalidade também está diminuindo, ocasionalmente, crescimento populacional também diminui, mesmo com o crescimento da expectativa de vida. Certo, professora? Certo. E agora a gente vai fazer mais uma interação via chat. Vai aparecer para vocês um mapa e vocês vão responder a seguinte pergunta. Qual a região mais povoada do Brasil? Em 1 minuto a gente volta.
Mais uma vez aqui o chat subindo freneticamente as respostas dos estudantes, que são muitas, e a grande maioria região sudeste, professor. Exatamente, principalmente por causa do estado de São Paulo, né, que tem uma concentração populacional muito grande, acima de 40 milhões de habitantes. Se for relacionar quase 20% da população total do Brasil, então é a região sudeste. Perfeito? Agora eu vou passar por vários mapas, né, para vocês verem aí outros dados dessa questão populacional. Então nós temos aí a ocupação da terra pela agropecuária, né, bem concentrado na região sul e na região centro-oeste, né, acima aí de 80% de ocupação dos municípios quanto à agropecuária. No próximo a gente vai ver os assentamentos rurais, que tem muito a ver com essa questão, né, da agricultura e da pecuária, né, tendo uma concentração de números de famílias, né, com assentamentos rurais menores no Nordeste e maiores, né, em dimensões na região norte do Brasil, mas em todo o Brasil nós temos assentamentos rurais. Tá? Na próxima tela, nós temos aí o café, né, o café aí bem desenvolvido e produzido aqui no Brasil. Nós temos, né, já foi ao São Paulo, né, o maior produtor, hoje é Minas Gerais, como dá para observar no mapa, mas ainda está no eixo São Paulo-Minas, né? Então, os maiores produtores de café hoje no Brasil, São Paulo e Minas Gerais. Agora eu vou mostrar uma tela para vocês, mostrando a economia e os planos econômicos que vocês tiveram em 2 aulas anteriores aí. Tá? Então, fiz um resuminho breve. Tivemos o milagre econômico de 1968 a 1973, as crises dos anos 70, de 1970 e 1973, que é a crise do petróleo, guerra do Yom Kippur, né, em 1973 e 1979 a guerra Irã-Iraque, a década perdida de 1980, o Plano Cruzado 1 em 1986, o Plano Bresser em 1987, o Plano Verão em 1989, o Plano Collor em 1990, o Plano Collor 2 em 1991 e, finalmente, o Plano Real em 1924. Então, temos aí mais de 20 anos aí sem planos econômicos, né, no nosso país. Nós temos aí a população brasileira dividida por tipo de rendimento. Vamos ver aí na tela, para vocês aí acompanharem. Né, 60,2% possui rendimento, 39,8% não tem rendimento. Tá certo? Então, 60% da população, né, tem rendimentos aqui no Brasil. A distribuição de massa de rendimento domiciliar per capita, 107 bilhões de reais ficam com mais de 80% da população e 155% fica com somente 20% da população. Então, vocês vão observar aí na próxima tela, né, essa relação aí, né, dos 80% tendo um menor percentual em reais do que os 20% aí. Por isso que a má distribuição de renda aqui no Brasil. Tá? Finalizamos aí a aula, né? Não temos mais tempo para estar discutindo, né, professor? Infelizmente, né? Bateu o sinal, como eu costumo brincar com o professor Carlos aqui. Então, estudantes, eu espero que vocês tenham aproveitado essa grande retomada dos conteúdos do terceiro bimestre. Não deixem de acompanhar a nossa programação especial na semana que vem do Movimento Inova, nos dias 22 e 23 de outubro. Para saber mais, vocês podem acessar esse QR Code para acompanhar a programação completa. E, claro, não deixem de avaliar a nossa aula através do QR Code ou do link. Você vai ter acesso ao questionário para dizer para a gente o que você achou da aula de hoje. Professor Antônio, muito obrigada pela aula de hoje. Eu que agradeço a todos, agradeço à professora Luísa pelo acompanhamento. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.